Alô, meus queridos e minhas queridas, alunos e alunas do Batista do Vilar, tudo bem com vocês? Bom, eu estou bem, graças a Deus. Tanto que estou aqui bem assim, do filtro, né? Filtro de barro, né? Na aula passada falamos sobre o módulo 12, substâncias e misturas. Hoje vamos falar sobre o módulo 13, falando sobre as separações de misturas heterogêneas. Esse filtro aí, que você está vendo, a menina está toda feliz por beber água, ele utiliza um sistema de velas que vai tornar a água adequada para o consumo. Então ali vai começar o quê? A separar, né, o que é bom e o que é ruim na água. Então pega aí a sua apostila, abre no módulo 13, a gente vai ver os objetivos e as habilidades que este módulo hoje vai trazer para a gente, tá bom? Bom, no módulo 13, separação de misturas heterogêneas, a gente tem como objeto do conhecimento o que é catação, peneiração, separação magnética, filtração, hidrocatação e centrifugação. Cada, é, cada método que a gente faz para fazer o quê? A separação de misturas heterogêneas. O que são misturas heterogêneas? É que tem várias fases e você pode ver o quê? Observar as fases dela. Lembra que eu falei sobre mistura homogênea e mistura heterogênea? Mistura homogênea você tem duas, mas, por exemplo, você pega a água e mistura com açúcar. Você só vai ver o que é a água, você só vai saber se ele tem açúcar ou não, se foi você que colocou ou se você beber. Vai experimentar. Agora, por exemplo, misturas heterogêneas. Eu pego areia, água e coloco óleo, né? Eu não vou conseguir misturar. Então, como que eu vou separar essas misturas, né? Então, aí tem os métodos, que são a catação, a peneiração, a separação magnética, a filtração, a decatação e a centrifugação, tá bom? E quais seriam as habilidades? Aí aqui a gente tem as habilidades, né? Que é definir e caracterizar os métodos de separação de misturas heterogêneas, reconhecer as diferenças entre os métodos de separação, selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos, a partir da identificação de processos de separação de materiais. Tá? Então a gente vai o quê? Observar que cada método, né, tem o quê? O seu perfil, né? A sua característica. E será que em todos os métodos pode ser usado em qualquer forma de separação de misturas heterogêneas? Por exemplo, será que o sistema ali de catação é a mesma coisa que centrifugação? Será que são as mesmas substâncias, as mesmas misturas que podem ser separadas? Por exemplo, a gente tem os estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E cada parte física, né, dessa matéria tem um ponto, né, que a gente caracteriza pela temperatura. Por exemplo, tem um ponto de ebulição e tem um ponto de fusão, não é isso? Que a gente já estudou no outro módulo. Então, será que nesses objetos do conhecimento, por exemplo, nesses métodos, né, de separação, será que eu vou ter que usar calor ou não? Não necessito? Será que eu vou ter que usar, além do calor, outra forma, por exemplo, a filtração? Será que é necessário aumentar a temperatura, diminuir? Então, a gente vai ver isso neste módulo, tá bom? Lá na página 562, tem para começar, tem o trecho da notícia, né? Onde pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais vão desenvolver um filtro capaz de separar água e óleo. Então, no módulo anterior, a gente viu que a água e o óleo eles não se separam, né? E que a água é bem mais densa do que o óleo. Se eu pego um copo de água e pingo óleo, né? Tento misturar, vai ficar aquelas bolinhas
de óleo, de gordura, vamos dizer assim. Aí se eu deixo paradinho, o que vai acontecer? Aquela gordura vai o quê? Subir. E vai começar o quê? Aquelas partículas, aquelas moléculas que estavam separadas, começaram a se juntar. Então dali você consegue ver que existe o quê? Uma mistura, tá bom? Então vamos lá no texto. Danos ambientais causados por derramamento de petróleo, que depois eu vou mostrar na figura 1, poderão ser amenizados por uma tecnologia de absorção, um filtro que separa água e petróleo com eficácia de até 99%, desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Química, do Instituto de Ciências Exatas, ICEX, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Permite que a separação seja feita em alto mar. Com isso, o processo torna-se mais rápido e barato. Hoje, quando há esse tipo de acidente, o óleo misturado à água necessita ser transportado até a terra firme para então receber o tratamento que separa as duas substâncias. 60% do líquido transportado geralmente é água. Trata-se de um processo caro e bastante oneroso. Nas últimas 3 décadas, pelo menos, 5 grandes acidentes culminaram em vazamento de grande quantidade do óleo. Com o filtro, não há gasto para o transporte da água contaminada até a terra firme. Funciona da seguinte forma: o equipamento é levado para a plataforma e a água é bombeada para o filtro. Depois do processo de separação, a água é devolvida limpa ao mar. O petróleo é depositado nos compartimentos do navio, estando pronto para o uso e comercialização, explica o coordenador do projeto, professor Jadson Benchior. Como a filtragem passa a ocorrer no mar, os navios precisam transportar apenas o petróleo, carregando menos volume, há uma considerável economia de gastos. Acrescenta. Aí vocês estão vendo a figura, né, do vazamento de petróleo no mar da Bacia de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Aconteceu em 2011. A camada acinzentada é o petróleo e a camada mais escura é a água, né? Então essa parte aqui que você vê em cinza, vocês estão conseguindo ver certinho, é o petróleo, né? Que vazou aqui, ó, essa embarcação. Então, como eles vão separar esse petróleo da água do mar, né? Então existe o quê? Um filtro. Eles desenvolveram um filtro onde não há gasto para transporte de água contaminada até terra firme. Então eles vão o quê? Eles pegam esse equipamento, né, para a plataforma e a água bombeada para o filtro. E então vai haver o quê? A separação da água do petróleo, retirar, né? E essa água que foi retirada, o petróleo, vai ser devolvida para o mar. Tá? Então, apesar disso tudo, se torna o quê? Um gasto. Mas entre um gasto, para evitar esse gasto, a gente tem que ter o quê? O cuidado. Não é? Quando não houve o cuidado, houve um acidente, ocorreu esse problema ambiental nessa bacia. E é aquilo, se vocês observarem essa camada de óleo, né, em cima do mar, evita que o sol vá até as partes mais profundas do mar. Então não tem o que? Luz. Se não há luz, as plantas aquáticas, as algas, elas não vão poder fazer o processo chamado fotossíntese. Então os peixes que ali, todos os animais aquáticos que estão ali, vão o quê? Morrer, porque não vão ter oxigênio para respirar. As aves também, porque tem aquelas aves que vão mergulhar para poder pegar o quê? Os peixes, né? São as aves aquáticas, os patos, vamos dizer assim. Aí as penas deles vão ficar sujas de quê? Desse óleo, desse petróleo. Então tem que ter esse cuidado. E como a gente pode ver aí, essa mistura aí é heterogênea, né?
como havia dito para vocês, o que vem a ser uma mistura heterogênea? Ela tem várias fases e você consegue o quê? Observar. Aí a gente vê o óleo, né? Então a gente vai começar a ver cada método de, de separação de misturas heterogêneas. Tá bom, gente? Na outra página, né, a gente vê a separação de misturas. Na maioria das ocasiões, as substâncias presentes na natureza ou nas indústrias não são puras, né? Então a gente tem que fazer o quê? Uma separação, retirar, ver que tipo de substância deve ser o quê? Aproveitada, usada. E o que não for, a gente vai acabar no quê? Dispensando. Então, elas fazem parte das misturas cujos componentes muitas vezes podem ser separados. Muitas vezes, nem sempre podem ser separados. O processo de separação pode ser mecânico, utilizando para separar misturas heterogêneas, sem necessidade de transformações físicas ou físicas, aqueles que ocorrem com a alteração do estado físico de pelo menos um dos componentes. Ao longo do estudo deste módulo, vamos dar ênfase a alguns processos mecânicos, como a catação, a peneiração, a separação magnética, a filtração e a decutação. Então a gente viu ali que tem o quê? Dois processos de separação, que é o mecânico, que a gente faz isso muito em casa, principalmente quem faz a comida, faz o feijão, né? Tem que catar o feijão. Usa o quê? As mãos, né? Um processo mecânico. E o físico, né? Que vai alterar algo, né? Que é o componente, um dos componentes. No caso, o mecânico, não. Você vai alterar o feijão quando você toca? Ele vai ficar torto? Não, tá? Então, vamos lá ver o primeiro método de separação de misturas, no caso mecânico, é a catação. Como havia dito para vocês, a gente usa muito esse método em casa, que a moça aqui vai fazendo a separação de pedrinhas de feijão, né? Que é um exemplo de catação. Então, vamos lá no texto, né? O primeiro parágrafo aqui, só tem um parágrafo nesse caso. A catação é o método mais simples de separar misturas heterogêneas e se baseia no tamanho e no aspecto do componente da mistura. Podemos verificar esse método em tarefas simples, como catar pedrinhas do feijão, ou separar os diferentes tipos de material do lixo. Para fazer a separação, utiliza-se objetos como pinças ou as próprias mãos. Neste caso, o uso de luvas pode ser necessário. Temos os catadores de lixo, né, de resíduos, né, que vão fazer a reciclagem. Eles usam esse método de separação de misturas de substâncias, tá bom? Então, esse daí já é o primeiro método, que mecânico. Temos a peneiração, que também a gente usa muito em casa, principalmente quem faz bolo, né? Vai peneirar a farinha de trigo, vai tirando aqueles que ficam grossos, né? Para poder fazer melhor a mistura dos componentes do futuro bolo, né? Que ele vai ficar fofinho. Então a gente usa esse método, que é a peneiração. Então, esse método, além de ser chamado de peneiração, também é chamado de tamização. Isso aqui a gente usa também muito, gente, em laboratório, né? Para fazer medicamentos, porque a gente usa muitas partes sólidas, muitas farinhas, né? Vamos dizer assim, tipo farinhas, o amido de milho, amido de milho e por aí vai. É um método que separa materiais sólidos de tamanhos diferentes. Nesse caso, os componentes são separados com auxílio de uma peneira que retém as partículas maiores, deixando passar as menores. É o que acontece quando a gente passa a farinha de trigo, o amido de milho nessa peneira. Em uma construção, por exemplo, também temos o exemplo das construções civis, né, para fazer a casa, né? Esse método é utilizado para separar areia de pedras. Outro exemplo muito comum é o ato de peneirar produtos utilizados na culinária, como havia dito para vocês, que a gente vai ver aí na figura 4. Aqui vocês estão vendo na figura 3, né, a peneiração de uma mistura de areia com pedras. A areia passa pela peneira e as pedras ficam retidas nela. Aqui, a pedra vai ficar aqui acima, tá? Em cima da peneira, e aqui está sendo o quê? Areia. Na figura 4, na cozinha, né, ou no laboratório, porque isso acontece também, é comum peneirar alguns ingredientes como a farinha de trigo,
farinha de trigo, amido de milho. O que é amido de milho? A nossa conhecida marca, né, que a gente fala muito, a Maizena. Ah, eu quero comer um biscoito de maizena. Maizena é a marca da empresa, né? Mas a farinha, o que faz realmente o biscoito, né, o bolo que coloca lá dentro da farinha, é o amido de milho. Tá bom, gente? Esse é o verdadeiro nome. Temos aqui o método do separando o lixo, né? Isso daí está em ciência mais. As atividades humanas, elas vão gerar resíduos, né? Sejam resíduos sólidos ou líquidos, que podem ser dos domicílios ou das indústrias, dos hospitais, né? E como que a gente vai separar esse lixo para não dar problema no meio ambiente, né? Evitar que o líquido, dependendo do tipo de lixo, né? O lixo doméstico, que houve nenhum tipo de separação, aquele líquido que a gente chama de chorume chegue nos lençóis freáticos, tá bom? Então vamos lá. No caso, as atividades humanas geram resíduos que, se não puderem ser reutilizados ou reaproveitados, são denominados lixo. Esses resíduos podem ser de origem domiciliar, industrial, hospitalar, agrícola. Diariamente são produzidas enormes quantidades de lixo em todas as partes do mundo, sobretudo nos centros urbanos. Por causa disso, é preciso pensar em estratégias para lidar com esses materiais, destinando-os a um tratamento adequado ou para reciclagem. Então é aquilo, gente. Quando você, por exemplo, comprou um hambúrguer, né? Você pediu pelo telefone, aí o entregador trouxe o seu hambúrguer, né? Vamos dizer assim. Ele veio num compartimento. Que compartimento é esse? Uma caixinha geralmente de isopor. Sabemos que o isopor, para se decompor, leva anos, né? Então, você vai reutilizar aquele isopor, fazer ele de uma caixinha, de vasinho. Se você reutilizou, reaproveitou, vamos dizer assim, ele é o quê? Um resíduo. Agora, se você viu que não tem como reaproveitar e você não quer reaproveitar ou reciclar, ele se torna o quê? Um lixo. E onde que a gente vai colocar esse lixo, né? Então, tem que ter o quê? Essa estratégia. Então, a gente começa a separar esse lixo. Ali na coleta seletiva, quando eles começam a separar, né, o lixo, eles vão ver se aquele potinho que você jogou fora, que você viu que não tem necessidade nenhuma dele, né? Você gerou lixo, né? Grande quantidade. Eles vão ver se vão conseguir reutilizar ou reciclar, tá bom? Então vamos lá. O que vinha a ser a coleta seletiva? No caso, na região, principalmente da Baixada Fluminense, não existe a coleta seletiva, né? Apesar de a gente ter tudo nos shoppings, na escola, né? Aquelas cestinhas, tudo direitinho para colocar direitinho os tipos de resíduos, né? Para poder fazer uma separação adequada, que quando vem o coletor do lixo, né? Do resíduo, ele coloca tudo direitinho. Aí leva para as repartições, né? Que fazem a separação do lixo. Só que isso não acontece, né? Aquele lixo que aqueles resíduos que você separou, né? Que é lixo, que não é, né? Garrafa de vidro ou garrafa de plástico, latinha, vai ser jogado tudo direto lá no caminhão de lixo. E geralmente, em vez de ir em lugares de aterro sanitário, vão para o famoso lixão, né? Vamos lá. Vamos ver aqui o que o texto tem a nos dizer. Coleta seletiva. Antigamente, todo o lixo produzido era levado para os lixões, que são depósitos de resíduos, sem nenhum tipo de tratamento, exposto a céu aberto. Como alternativa aos lixões, foram desenvolvidos os aterros sanitários, que a gente vê aí na figura 5, nos quais o lixo é coberto com camadas de terra e o solo é preparado para que não haja contaminação.
Antes de ir para os aterros sanitários, ocorre a coleta seletiva, né, do lixo, de modo a reduzir bastante, né, a quantidade de material que é depositada nesses locais. A coleta seletiva de lixo é uma das etapas do processo de reciclagem, pois permite a separação de materiais recicláveis, como papel, vidro, metal e plástico, do lixo orgânico. O que vem a ser o lixo orgânico, gente? Por exemplo, você almoçou, só que você não comeu toda a sua comida, né? Não teve, você não aguentou, botou demais. Aí você acaba jogando fora, ali é o lixo orgânico, né? Aquilo ali vai ser o quê? Decomposto. A natureza vai decompor, se for jogado lá no solo e por aí vai. No caso, esse lixo orgânico, você jogou junto com o quê? Com a garrafa de refrigerante, né? Que hoje a gente pode fazer o quê? Reciclagem, pode aproveitar os polímeros até fazer o quê? Roupa, tecido, das garrafas PETs. E, geralmente as pessoas hoje em dia, né, eles reaproveitam, eles reciclam as garrafas PET, as latinhas, né, de alumínio. Só que geralmente a gente não faz o quê? Reciclagem de pano. E pano, tecido, né, é um produto que também é de difícil decomposição, apesar de ser feito o quê? De fibras de algodão, né, que são o quê? Também matérias orgânicas, mas tem o quê? Essa dificuldade. Aí a separação ou catação do lixo pode ser feita em casa, na escola, ou em usinas de processamento de lixo em alguns centros urbanos. Aqui na figura 5, a gente está vendo um aterro sanitário em Campo Verde, lá no Mato Grosso. Essa foto foi retirada em 2018. Como havia dito ali no texto, eles jogam, houve a separação desses resíduos, né, do orgânico para o inorgânico, e eles vão botar aqui, passar aqui essa draga, não sei se vocês estão conseguindo observar, né? Draga, o trator. E vai o quê? Vai amassar, né? E dali, quando eles ficarem bem compactados, esses resíduos, vai jogar o quê? Barro, né? Camadas de terra no solo, que é preparado para que não haja contaminação, para não ter nenhum tipo de líquido aqui como chorume, né? E esses aterros sanitários, gente, o bom deles, se eles foram bem feitos, né, bem planejados, consegue o quê? O gás natural, né? Por exemplo, na Índia, utiliza muito esse método de separação de resíduos, e a captação do gás geralmente é retirado dos aterros sanitários. E eles usam, com certeza, porque lá a cultura, a religião é totalmente diferente da nossa, eles usam os excrementos dos animais, principalmente os bovinos, para fazer esses gases, né? É o que a gente chama de biomassa. E a gente já estudou sobre isso lá quando a gente fala de energias sustentáveis. Aí abaixo, na figura 6, vocês estão vendo o quê? A coleta seletiva, né? O pessoal retirando, vamos dizer assim, separando, né? Aqui, no caso, é uma usina de processamento de lixo. Aí tem aqui os separadores, né? Eles vão separar o lixo orgânico do lixo inorgânico, o que pode ser reutilizado, reciclado, fazer o reuso e por aí vai. E temos aí a reciclagem. Vocês estão vendo aí, ó, nessa figura 7, latas de alumínio separadas para reciclagem. O Brasil é um dos países que mais recicla alumínio no mundo. Por que será, gente? É porque se preocupa com o meio ambiente? Não, porque a maioria das pessoas que fazem esse tipo de catação, né, do alumínio são pessoas que estão na linha da miséria. Não são pobres, estão na linha da miséria, estão desempregados, não tem aonde retirar o seu sustento, então ficam o quê? Catando latinha. E dá dinheiro? Para eles não, né? A gente, quando estudamos lá nos minerais, né, a gente viu a rocha, a bauxita, né, que retira dali o alumínio. E somos ricos
em alumínio nessa rocha. E eles observaram que é melhor você reciclar o alumínio do que você retirar esse mineral das rochas, tá bom? Então, a reciclagem. Além de reduzir a quantidade de resíduos a ser tratada, a reciclagem ameniza problemas ambientais graves, pois diminui a necessidade de extração de matéria-prima, o que reduz a poluição do ar e das águas, e contribui para a economia de energia. O processo de coleta seletiva, quando é bem estruturado, consegue recuperar significativamente quantidade de materiais para reciclagem, em papel, plástico, vidro e metal. A gente está vendo aí na figura 7, que já foi dito. Os rejeitos restantes são materiais que não podem ser reaproveitados, como tecidos, papel carbono, fraldas descartáveis, couro ou louça, por exemplo. Por que eles não podem ser reaproveitados? Por exemplo, tecido. Se o tecido, geralmente, ele começa a rasgar, você não tem como juntar aquelas fibras. Houve um total perda daquele produto. Só que ele vai ser o quê? Jogado fora. E o seu tempo de decomposição vai demorar bastante. Fraldas, né? Temos a praticidade, né? Antigamente não tinha fraldas descartáveis, era pano, né? E geralmente esse pano era o quê? Reaproveitado. A criança fazia suas necessidades fisiológicas, a mãe, a pessoa que cuidava daquela criança, fazia o quê? Retirava, lavava, né? Jogava fora o resto das fezes, lavava, botava produtos, né? Para não dar nenhum probleminha na fralda, e passava. E reutilizava aquela fralda. Hoje não. A gente tem as fraldas descartáveis, que tem produtos de difícil decomposição e dão problemas para o meio ambiente. Por um lado, teve a praticidade, mas quem sai perdendo é o meio ambiente. Porque hoje em dia a mulher quase não está em casa, né? Vamos dizer assim. Ela não tem tempo. Então, para ficar lavando, passando fralda, veio a fralda descartável. O couro, né, que é retirado da pele do animal do bovino, ele tem um tempo de vida, né, assim, em termos estéticos. Aí a pessoa vê que não está legal, acaba jogando fora. E não tem como reaproveitá-lo. A louça, por exemplo, o copo quebra, né, é vidro. E vidro também tem uma dificuldade, um tempo resoluto de decomposição. E geralmente a gente não começa a emendar a louça, né? Que acha feio, e tem gente que tem superstição que pode trazer azar, enfim, né? E por aí vai. Bom, falamos da peneiração, falamos da catação, que são os métodos mecânicos. Agora a gente vai entrar sobre outro método, que é a separação magnética, né? Magnético vai o quê? Puxar. Tem o magnetismo, né, que a gente chama de ímã, né, vamos dizer assim. O método de separação magnética se baseia na atração de um dos componentes de mistura por um ímã. A mistura é submetida à ação de um ímã e o componente com propriedades magnéticas é atraído e separado do restante da mistura. Esse método é muito utilizado em ferro-velhos, por exemplo. E o que vem a ser o magnetismo? E a gente tem aqui, ó, propriedade que alguns materiais tendem a atrair certos metais. Aí aqui você está vendo, na figura 8, a separação magnética sendo realizada em um ferro velho. Né? Não tem muito a dizer sobre ela. Ali a gente usa mais o que? O magnetismo. Daqui vai, por exemplo, esse ferro velho, eles estão usando o magnetismo para separar. Por quê? Com certeza que nesses metais, eles estavam onde? Sujos de terra, né, areia. Aí, para poder, em vez de ficar escavando, usam o que? O magnetismo, que vai puxando, atraindo eles, é melhor. Tá bom? Esse é um dos outros métodos mecânicos. Temos um outro método que a gente usa muito em casa, principalmente quem tem o que a gente chama de coador, né? Papel filtro, né? Para fazer um cafezinho, né? E quem não tem nenhum dos dois, mas usa a máquina, né, de café, também é o mesmo método.
que a gente chama de filtração. O que vem a ser a filtração? É um processo que pode ser utilizado para separar uma mistura de sólido e líquido. Até então a gente está ouvindo o quê? Misturas de retirar o quê? Os sólidos. Agora, quando se mistura o sólido e o líquido, a gente começa a usar um outro método, que é a da filtração. Além do sólido e líquido ou de sólido e gás. No caso de mistura de sólido e líquido, pode fazer o procedimento mostrado na figura abaixo. Depois eu vou mostrar melhor para vocês, na figura 9. Nesse exemplo, a mistura é colocada em um funil contendo papel filtro. Você vê aqui, ó, papel filtro, aqui tem um funil, aqui tem um bastão, e aqui vai colocar o quê? A mistura, né? Quando a mistura passa pelo papel filtro, o sólido fica retido no papel. E o líquido é recolhido no recipiente situado na parte de baixo. O processo de fazer café, por exemplo, tem como base a filtração. Vocês vão ver aqui na figura 10. Aí aqui temos a representação, né, esquemática do processo de filtração em laboratório. Geralmente a gente usa esse aqui mais em laboratório, tá? É parecido com o que a gente faz de filtrar, né, para obter o café. Só que aqui a gente utiliza as vidrarias no laboratório, né? Que a gente viu lá no módulo, se não me engano, foi no terceiro ou no quarto módulo, tá? A filtração, gente, também é um processo de separação utilizado no aspirador de pó. A poeira e o ar aspirados são direcionados para o filtro, na qual as partículas sólidas da poeira ficam retidas. Tá? Aqui, ó, você está puxando o aspirador de qual usa a filtração. Um detalhe, o filtro interno, que tem aqui, olha aqui o filtro interno, que retém as partículas sólidas que depois são eliminadas, tá? Vão ser retidas. Agora a gente vai entrar no método de decantação, né? É um processo que permite separar uma mistura de líquido e sólido ou de dois líquidos. A decantação diferencia-se da filtração por não utilizar nenhum tipo de filtro, tá? Então, a filtração a gente lembra de filtro, tá? E por ser feita a partir de separação natural das fases. Nesse processo, o sistema é deixado em repouso até que um dos componentes se deposite no fundo do recipiente. Aí você está vendo na figura 12. Dessa maneira é possível transferir a parte superior para outro recipiente. Aqui você vê que tem areia no fundo, né? A água. E vamos começar o quê? A tirar esse líquido, né? Do sólido. Bom, o que ocorreu aqui? Você está vendo que tem a areia, né? Que é a parte sólida. Ficou ali quietinho, paradinho, né? Ele começou a ir para onde? Para o fundo, vamos dizer assim. Decantou. Então, para tirar a água, né, que estava misturado com a areia, na resolver essa decantação, eu posso retirar. Lógico que a água ali não vai estar branquinha, né? Pode ainda ter um pouquinho de resíduos sólidos. Só que nesse método aí a gente não usa filtros, como a gente viu lá em filtração. Tá bom? Então, o método de decantação é muito útil nos casos em que a filtração pode ser utilizada para separar dois líquidos, né? Ali a gente viu o líquido, lá no primeiro método, né? Um líquido que é a água da areia. Agora, quando eu quero separar dois líquidos, por exemplo, o óleo e a água. Só que eu não uso o quê? Filtro. Decantação não usa filtro. Então eu vou usar o quê? Um funil de decantação, né? Aí aqui em que filtração pode ser utilizado para separar dois líquidos, por exemplo, água e óleo, porque os dois passarem pelo filtro, apesar de terem quê? Densidades diferentes. Esse funil, gente, ele vai demonstrar a densidade. E quem vai passar primeiro? Como a água é mais densa, vamos dizer assim, ela vai passar o quê? Primeiro. O óleo vai ficar retido no funil.
Tanto que, se vocês repararem, aqui tem um para poder fechar, né? Para poder ir lá vendo o que está descendo com calma. Caso venha atingir até aqui, você preparar para não correr o risco, vamos dizer assim, de cair o óleo, né? Aí tem que fazer tudo de novo. Aí fica um pouquinho retido o quê? A água. Mas vamos lá no texto. Neste caso, a mistura é deixada em repouso em um funil de decantação. Funil de decantação, gente. Não qualquer funil, não. Tá? Você vê que é fechadinho. Na qual os líquidos se separam. O funil de decantação tem uma torneira na parte de baixo, que ao ser aberto deixa escoar lentamente o líquido que se acumulou para outro recipiente. O líquido restante no funil pode ser então ser retirado pela parte superior para evitar a contaminação. Que parte superior, gente? Essa parte aqui, ó, uma tampinha. Retiro primeiro esse líquido aqui, né? Pela essa torneirinha. Fechei a torneirinha, não preciso mais. Aí eu vou virar esse funil em outro recipiente para evitar a contaminação. Então, isso aqui é uma representação esquemática no processo de separação de água e óleo por decantação. Isso aqui também a gente usa muito no laboratório. Tá? Outro método que a gente usa também é a centrifugação. É um método utilizado para acelerar a decantação. Para isso, a mistura é colocada em tubos de ensaio que são inseridos em uma centrífuga, um equipamento capaz de girar em alta velocidade. Ao serem submetidos a essas rotações, em alta velocidade, os componentes de mistura se separam. Essa técnica é utilizada, por exemplo, para separar os componentes do sangue, que a gente vai estudar esses componentes no 8º ano, tá? Apesar de estar um pouquinho longe, vocês vão estudar esses componentes no próximo, ou melhor, no 8º ano, tá? Aí em A você está vendo que o sangue no tubo de ensaio, ele está misturado, vamos dizer assim, e B já acabou de tirar da centrífuga. Aí você observa aqui, ó, onde está o plasma e o sangue, vamos dizer assim, né? Ó, houve o que? A separação. Então isso daí é o que? É um método de centrifugação. E para concluir, né, estudamos que as misturas heterogêneas podem ter seus componentes separados por meio de processos mecânicos. A catação baseia-se no tamanho e nos aspectos dos componentes da mistura. A peneiração separa materiais sólidos de diferentes tamanhos. A separação magnética baseia-se na separação de um dos componentes da mistura por um ímã. A filtração é usada para separar uma mistura de sólido e líquido, ou sólido e gás. A decantação é feita pela separação natural das fases de uma mistura por meio do repouso, no qual uma delas se deposita no fundo do recipiente. E a centrifugação é um recurso utilizado para acelerar a decantação. Então, desses métodos de mistura, né, de separação de mistura, gente, a gente usa a catação, a peneiração, a separação magnética, a filtração e a decantação de separação natural. A centrifugação, para quem tem aparelhos que possam fazer isso em casa, a gente deu exemplo do sangue, mas tem outros componentes que a gente pode separar utilizando a centrifugação, né? Por exemplo, quando você lava roupa na máquina, você coloca lá a roupa na máquina, ela vai fazer a lavagem e ela vai fazer o enxágue, e nisso, na lavagem, ela vai retirar toda a água. Isso é centrífuga. É um método de centrifugação. E também no enxágue ela também vai retirar aquela água. Então a roupa sai o quê? Quase totalmente o quê? Seca. É só você colocar no varal rapidinho, dependendo do como que está o clima, né? Vai secar rápido ou não. Então, usamos esse método em casa, né? Todos esses métodos de misturas heterogêneas, de separação de misturas heterogêneas. Usamos a catação na culinária, né? Na construção civil,
a peneiração, ou melhor, a catação na culinária, né, que a gente cata lá o feijão, a peneiração na construção civil, também na culinária, quando a gente faz o bolo, a separação magnética. Geralmente a gente usava muito isso na construção também. Por exemplo, para separar determinados materiais, o ferro, né, do plástico, usando o ímã. A filtração, o cafezinho nosso de cada dia, né, que a gente faz esse método, usando o filtro de papel, né, o coador, né, ou a própria máquina de café. E a decatação, geralmente isso a gente faz, sabe onde? Na nossa caixa d'água. Como assim, professora? A gente tem que ter um período de 6 em 6 meses para limpar a nossa caixa d'água. Por quê? Mesmo que venha das estações de tratamento de água, né? Vem também o quê? Um pouquinho de areia nos canos, né? Às vezes você abre a caixa e cai poeira. E aquilo ali vai o quê? Se depositando lá no fundo da tua caixa. Então, o que acaba acontecendo? Vai ficar aquele que a gente chama de lodo, né, no fundo. Então, em 6 meses tem que retirar esse lodo, porque senão vai prejudicar a sua água, né, da tua caixa d'água. Então, a gente também faz essa decatação de separação natural, né, uma mistura por meio de repouso na nossa caixa d'água. E a centrifugação, como eu havia dito, a gente faz isso através da nossa máquina de lavar, tá bom? Agora a gente vai para outra página, onde temos a situação, o problema, né? Aí tem o trecho da notícia a seguir. Inventor de filtro que absorve bactérias e agrotóxicos recebe prêmio de inovação. Pensando, bactérias são seres vivos, né? Alguns patológicos, outros não. E agrotóxico? O que é um agrotóxico? A gente lembrar. É o que é para matar pragas nas lavouras, tá? Esses agrotóxicos, eles podem prejudicar os organismos, tá? Nós, por exemplo. Então, vamos lá no texto. Seu criador, Haskell e Longer, usou nanotecnologia. O que é essa nanotecnologia? Vamos lá, no browser. É a ciência que tem como base o estudo e a manipulação da matéria com estrutura muito pequenas na escala do nanômetro, né? O nanômetro corresponde a 0,1 metro, né? Bem totalmente invisível, né, aos nossos olhos. Então, ele usou nanotecnologia e areia para desenvolver o quê? O filtro. E disse à BBC que a invenção pode ajudar 70% das residências do seu país, que é a Tanzânia, que não tem acesso à água potável. Essa inovação pode mudar a vida de muitas pessoas na África e ao redor do mundo, disse o juiz Michael Brindley, líder do comitê de avaliação da premiação. A tecnologia, segundo Ilonga, consiste na habilidade de manipular nanomateriais para remover elementos contaminantes específicos, como cobre e bactérias, dependendo da qual for a fonte da água. O cientista explica em um vídeo no YouTube, publicado em 2014, que outras resinas podem remover até 97% de micro-organismos, mas que seu objetivo, ao produzir um filtro com nanotecnologia, irá atingir um índice de 99,99%. Sua família sofria regularmente com doenças relacionadas à água, contaminada durante a sua infância no interior da Tanzânia. Então, quando ele se formou em seu pós-doutorado em nanotecnologia na Coreia do Sul, passou a analisar esse tipo de material para purificar a água. O filtro já foi patenteado por seu criador. A areia retém detritos e bactérias, mas não remove contaminantes químicos e metais pesados. Então, usei nanomateriais para fazer isso, disse Ilonga. Aí aqui a gente vê o artigo, né,
O inventor de filtro que absorve bactérias, aqui é a fonte, a gente sempre tem que citar as fontes, de onde retiramos esses artigos, vamos dizer assim, né? Recebe o prêmio de inovação, deve ser disponível, aí aqui a gente tem um link, né? E o acesso foi em agosto de 2019. Aí, neste módulo, conhecemos alguns métodos de separação de misturas, entre eles a filtração. A notícia acima relata a invenção de um filtro de água feito de nanomateriais, né, que são partículas totalmente macroscópicas, né, microscópicas, desculpa, e além de nanomateriais, é areia que visa remover os contaminantes e tornar a água potável. Né? Com base no texto acima, no que você já estudou em outros módulos, discuta com seus colegas e professor em outros métodos de tornar água potável e as consequências da ingestão de água contaminada. Bom, gente, no módulo 11, a gente já estudou o tratamento e a poluição da água, não foi? E no módulo 12, discutimos o processo de dessalinização. Então, esse daí é um método que a gente pode fazer para tornar a água o quê? Potável, para retirar o quê? O sal. E ele pergunta, né, quais seriam as consequências da ingestão de água contaminada. Bom, pode causar o quê? Diarreia. Né? A pessoa, ele tem contaminantes, como bactérias patológicas. E a diarreia pode, junto, trazer o quê? Infecções. Porque a bactéria está ali dentro. Não é? Agrotóxicos também estão ali dentro. A pessoa vai começar a ter o quê? Febre, dor abdominal, pode vir a ter vômitos, né? Isso seriam o quê? Consequências da ingestão da água contaminada. Com certeza, as pessoas que viviam na Tanzânia, no caso até mesmo do próprio cientista, né? O Ilonga, ele com certeza sentia esses problemas, febre, vômito, e ele, na sua perspicácia, né, estudou, fez seu doutorado, fez a sua pesquisa e usou essa pesquisa o quê? Para o bem da sua região onde ele nasceu. Então, aquelas pessoas, né, lá no interior da Tanzânia, começaram a usufruir de quê? De água potável, né, através do projeto do habitante do local. Por isso que eu falo, gente, não desistam, estudem, né? Apesar dos pesares de a gente estar passando por essa situação, eu sempre coloco aqui, a gente não pode perder o quê? A esperança. Esperança não é esperar, né? É ter o quê? A visão de que algo vai melhorar, tá bom? A gente para por aqui, né? Tem exercícios, né, a serem feitos. Vou colocar no portal para quem tem como ver a apostila, mas também para ver se vocês estão fazendo exercício. E é aquilo. Não entendi, professora, a questão X. Coloca lá que eu vou fazer um feedback com vocês. Vai estar esse vídeo tanto na plataforma do Plural quanto lá do Google Classroom, tá bom? Voltando, se você visualizou no plural, né, está assistindo, tudo direitinho, não simplesmente ligou a plataforma para ver, eu estou vendo que você está fazendo o quê? Que você está presente. Mas eu também vou ver lá nos exercícios, você está fazendo não. Não é só visualizar o exercício, tenta fazer. Não consegui fazer, coloca lá, não entendi, tá? Eu fiz uma apostila, não, faz ali, tá bom? Só para ver se você está entendendo ou não. Eu quero ver um diagnóstico. Você que só vê a plataforma do Google, né, no Vida Plural, por favor, coloque lá a sua presença, presente, e faça também os exercícios, tá? Eu também estou colocando no Google. Então, a gente para por aqui. Espero que todos continuem bem, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Você que me
difícil sim, mas com a graça de Deus tudo vai melhorar e a gente vai voltar com segurança às nossas aulas presenciais, tá bom? Felicidades a todos e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aproveitem, façam esses exercícios lá com as professoras de educação física, né? Porque a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer exercício aqui na nossa cabeça, né? Pelo de estudo, mas façam os exercícios, né? Tudo que as professoras de educação física, o professor de educação física de vocês, não sei, estão fazendo essas atividades. Eu estou fazendo com eles, tá? Eu estou também fazendo junto com eles. Beijinhos, meus queridos e minhas queridas. Felicidades.